E aí? Quem gerencia bancos de dados sabe que a rotina muitas vezes é apagar um incêndio atrás do outro. Mas e se a gente conseguisse prever onde o fogo vai começar? É sobre isso que vamos falar. Vamos ver como uma automação inteligente pode transformar o caos do dia a dia em clareza total, permitindo uma ação muito antes dos problemas realmente acontecerem. Ok, vamos começar com uma provocação que muda um pouco o jogo. Todo mundo sempre se pergunta, meu banco de dados está online? Só que essa pode ser a pergunta errada. A pergunta certa talvez seja, o que vai acontecer em seguida? Sabe, é a grande diferença entre só reagir a problemas e, de fato, evitá-los. Vamos entender como fazer essa virada de chave. Para conseguir responder o que vai acontecer em seguida, a gente precisa ter uma visão completa do sistema. E é exatamente aí que encontramos o nosso primeiro grande desafio: conseguir ter observabilidade de verdade, ainda mais em larga escala. Olha, gerenciar centenas de bancos de dados é como ter que vigiar uma floresta inteira. Ninguém quer sair correndo para apagar incêndios, né? O ideal é ter um sistema de vigilância que consiga detectar a primeira faísca. O que a gente precisa é de um jeito de enxergar a saúde de todos os bancos de dados de uma vez só. E mais importante, prever onde o próximo problema pode surgir. Então, como a gente constrói esse sistema de vigilância? A resposta está na automação. Mas calma, não é qualquer automação. Ela precisa ser inteligente, segura e muito adaptável. Vamos dar uma olhada nos 3 princípios que fazem isso ser possível. Aqui estão os 3 pilares que sustentam tudo. Primeiro, o controle. Pensa nisso como um semáforo, sabe? Ele garante que a gente não sobrecarregue os sistemas com coletas de dados ao mesmo tempo. Segundo, acesso seguro. Em vez de usar chaves fixas, que são risco, o sistema usa passes temporários que expiram. Isso dá acesso seguro a tudo o que é preciso, sem o perigo de uma chave ser comprometida. E terceiro, inteligência. E essa é a parte mais crucial. A automação precisa entender as particularidades de cada sistema. E aqui está essa inteligência em ação. Tratar todo o banco de dados do mesmo jeito simplesmente não funciona. O Postgres, por exemplo, tem preocupações muito específicas, como IDs de transação. Já o Oracle pode ter problemas com o uso de memória swap. Cada um deles precisa de uma atenção especializada, de um olhar diferente. Certo. Então como é que essa tal inteligência específica funciona na prática? Bom, tudo começa com uma base de um monitoramento, uma camada que a gente aplica a todos os bancos de dados, sem exceção, não importa o tipo. Não importa se é MySQL, Oracle ou Postgres. Todos eles têm um coração de infra. Então, a gente mede os sinais vitais básicos. O quão ocupado está o processador, quantas conexões estão ativas, se os dados estão fluindo sem engarrafar e como está a velocidade da rede. É como se fosse um check-up de saúde universal. Mas esse check-up geral é só o começo. Cada tipo de banco de dados tem suas dores de cabeça mais comuns. Para MySQL, por exemplo, a gente fica de olho no uso do disco de log. Para PostgreSQL, a gente se preocupa em garantir que as transações não saiam do controle. E no SQL Server, a gente verifica se as tarefas agendadas estão rodando sem falhas. É um tratamento especializado para cada paciente. Agora, a gente chega na parte mais engenhosa do sistema. Como é que se pega todos esses números, todos esses dados, e se transforma em algo que realmente diz o que fazer a seguir? O objetivo final de tudo isso é uma coisa chamada planejamento de capacidade. Basicamente, a gente quer ser capaz de responder quanto combustível ainda temos no tanque. Assim, dá para reabastecer muito antes de ficar parado no meio da estrada, entende? Vamos começar com o armazenamento, que é mais fácil de entender. O cálculo é bem simples. Pega o espaço livre, compara com o total e pronto, temos uma porcentagem. Parece básico, né? Mas ter um número claro e universal como 80% cheio permite que qualquer pessoa na equipe entenda a situação na hora, sem precisar ser um especialista. Agora, com a memória, a inteligência dá um passo além. Não é só olhar um número. O sistema primeiro identifica o tipo exato da máquina, depois ele consulta o mapa para saber qual a capacidade total de memória daquela máquina e só então ele compara com a memória livre para calcular uma porcentagem de uso bem precisa. É a transformação de dados brutos em conhecimento de verdade. E o resultado final é isso aqui. Um número. Um único número que qualquer pessoa na equipe, seja técnica ou não, consegue entender instantaneamente. 85% de capacidade usada. Isso não é só um dado. É um sinal claro, uma chamada para o planejamento ou até mesmo para a ação. Ter um número simples como 85% é ótimo. Mas como a gente garante que 85% de um banco de dados MySQL significa a mesma coisa que 85% de um Postgres?
A resposta para isso é a padronização. Para fazer essa padronização, a gente usa o OpenTelemetry, ou OTel. Pensa nele como uma espécie de tradutor universal para dados de monitoramento. Ele pega todas as nossas métricas, que são diferentes entre si, básicas, específicas, inteligentes, e formata tudo de um jeito consistente para que tudo faça sentido junto. Mas não é só colocar num formato padrão. Cada dado que é coletado recebe uma etiqueta com informações cruciais. Então não é só 85% de memória usada, é 85% usado no banco de dados X, que é do tipo Y e que está na região Z. Esse contexto todo é o que transforma um simples número em uma história completa. E o resultado final de tudo isso, quando um alerta dispara, ele já chega com a história completa. Ninguém precisa perder tempo investigando qual banco de dados é ou onde ele está. A informação já vem clara, consistente e pronta para uma ação imediata. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a reflexão. O monitoramento que existe hoje na sua operação está apenas dizendo se as luzes estão acesas ou ele está contando a história completa do que está por vir? A resposta para essa pergunta é a diferença entre reagir a problemas e liderar a solução.